Bom dia, irmãos amados. Que Deus nos conceda um dia repleto de graça e paz. É um prazer ter a sua companhia. Que sejamos agradecidos a Deus pelos seus grandes feitos. Amém? Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Soberano, Grandioso Tu és. Na Tua presença estamos, Pai. Deus, queremos neste instante te pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor venha estar conosco nesta manhã, nos abençoando, nos dirigindo, nos fortalecendo, renovando a nossa fé. Abençoe a pessoa que vai ministrar o teu estudo, a tua palavra. E que possamos, ó Deus, ter o entendimento, o discernimento daquilo que vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Façamos a leitura bíblica lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém? Diz assim: a santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a sua fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram resgatados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, glória a Deus. Esta é a palavra e o evangelho que foi anunciado a vocês. Quantos ensinamentos, né? Quantas lições maravilhosas Deus nos ensina aqui nessa manhã, nesse texto. Amém? E vamos ao momento do louvor. Em seguida, mais um estudo bíblico. A todos uma excelente semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu, Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos um domingo abençoado na presença dele, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós paramos tudo para descansar
e glorificar ao nosso grande Deus. Hoje é um domingo especial, para muitos, domingo de carnaval, mas para nós, domingo onde nós tivemos a oportunidade de ver a glória de Jesus Cristo. É o domingo da transfiguração, conforme o nosso grande pastor nos ensina, lá no nosso calendário litúrgico. Então, hoje é um domingo especial. E por ser um domingo especial, nós vamos continuar falando sobre amor. Amor da igreja. E o nosso texto básico, um dos textos mais lindos da Bíblia, cantado em verso e prosa, que é 1 Coríntios 13, né? E hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos de 4 a 13. Amém, irmãos? E antes de nós começarmos, eu quero convidar a igreja para fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos nessa manhã de domingo para glorificar o nome do Senhor, para agradecer o nome do Senhor, para agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pelos grandes livramentos que o Senhor nos dá, pela maravilhosa graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias e principalmente pela grande misericórdia que o Senhor tem de nós, Senhor. Porque nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor conhece nossos corações, o Senhor sabe o quanto nós o amamos e o quanto nós temos desejo de sermos pessoas agradáveis ao Senhor. Pai. Seja conosco nessa manhã, nos abençoe nessa lição que vamos estudar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e compreender as mensagens que vêm da palavra do Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então começar a nossa aula de hoje. Então, nós vamos continuar falando sobre amor. A semana passada, nós vimos que os gregos dividiam o amor em 3 tipos. Amor eros, o amor filéu e o amor ágape. E que esse amor que Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, para a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, é o amor ágape, o amor de Deus, aquele amor que é incondicional, aquele amor que se doa sem exigir nada em troca. Então, vamos continuar estudando como é que esse amor faz diferença dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja. O texto, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 13, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Palavra
do Senhor. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Uma carta que foi escrita aos membros dessa igreja, os coríntios. Uma igreja que nós estamos estudando desde o primeiro capítulo, desde o primeiro capítulo dessa carta. É uma igreja que realmente era uma igreja que foi plantada por Paulo. Paulo tinha muitos conhecidos nessa igreja. Paulo orava muito por essa igreja, porém era uma igreja, por ser grande, era uma igreja que tinha vários problemas, várias dificuldades, como a maioria das igrejas, né, irmãos? Em todo lugar onde se reúnem pessoas diferentes culturas, de diferentes classes sociais, diferentes modos de ver e viver a vida, para formar o corpo de Cristo, há algumas dificuldades, há alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, Paulo, quando escreveu essa carta, o objetivo dele era exatamente esse: corrigir as falhas da igreja, porque ele entendia que a igreja de Corinto era uma igreja que amava a Deus, procurava fazer as coisas direito, mas infelizmente estava sofrendo algumas influências externas, né, que foram infiltradas dentro da igreja e que estavam causando dificuldade para a comunhão dos irmãos. Então, a igreja de Corinto precisou ser exortada por Paulo sobre a organização do culto e o uso dos dons espirituais. Na lição anterior, nós pudemos constatar que o amor é superior a todo e qualquer dom que exista dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade de fé, sendo a manifestação do próprio Deus, a ponto de dizer que o Espírito é amor. O amor oferece credibilidade aos dons espirituais que eram operados nos cultos comunitários em Corinto. Então, o que está na nossa Bíblia é a verdade, né? Se a Bíblia diz que há vários dons espirituais, há vários dons espirituais. Que esses dons são ministrados pelo Espírito Santo aos irmãos da igreja, conforme a necessidade da igreja, isso é verdade. Na igreja de Corinto isso acontecia, na nossa igreja acontece, nas outras igrejas também acontece. Porém, Paulo estava explicando que todos esses dons, o maior deles e superior a todos eles é o amor. Porque tudo o que nós fazemos, irmãos, com amor, dá certo, funciona, dá resultado. Porque o amor, ele vem através do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo de Deus é amor. Deus é amor. Amém? Todos concordam com isso? Que o amor oferece credibilidade aos dons espirituais e que eram operados nos cultos comunitários em Corinto e que também são operados nos nossos cultos hoje em dia. Portanto, sem o amor, os dons espirituais, como conhecimento, o dom de línguas, martírio, operação de milagres, eles perdem sua finalidade, que é edificar o corpo de Cristo. Então, todos esses dons do Espírito Santo, que nos é outorgado pelos Espíritos Santo, porque só os Espíritos Santos é que têm esses dons, e é através deles que nós recebemos esses dons, quando necessário, são feitos com a finalidade de edificar o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A comunidade de fé, é a igreja. Jesus Cristo é a cabeça, nós somos corpo. A união dos irmãos, a comunhão dos irmãos é o corpo de Cristo. Nessa lição, nós vamos estudar a importância do amor nos relacionamentos da comunidade cristã e o amor como eterna manifestação do Deus Espírito, Deus Espírito Santo. Hoje, a palavra do dia tem sido o exercício
dos ministérios na igreja, a evangelização por meio de relacionamentos e a resolução dos conflitos da igreja. Certamente, o sublime texto de 1 Coríntios 13, 4, 13 é de grande valia para refletirmos esses temas e aplicá-los em nossa comunidade. Não é à toa que Deus preservou para a gente essa carta, que exortava a igreja de Corinto e que hoje exorta a nós também. Né, irmãos? É de grande valia, é uma coisa atual, é algo que nós precisamos ouvir e praticar hoje em nossa comunidade de fé. O primeiro tema que nós vamos estudar hoje é o amor e os relacionamentos na igreja. É exatamente a primeira parte do que nós lemos. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Vamos ler de novo o texto, porque quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais nós vamos compreender, mais nós vamos entender. Amém? Então vamos lá. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse, irmão, é o amor que Deus sente por nós, com todas essas características, com todos esses adjetivos. E é esse o amor que Jesus nos quer que nós tenhamos para com nossos irmãos, quando Ele nos deu um novo mandamento, né? Que amai ao próximo como eu vos amei. Amém? Nestes versículos, nós temos 15 características do amor. Para Paulo, essas características podem ser fator de edificação na igreja de Cristo. Vamos ver as características que nós podemos tirar desse texto que nós lemos. Calvino disse a respeito das características do amor: o objetivo primordial, porém, é mostrar quão necessário ele é na preservação da unidade da igreja. Quem? O amor. E não tenho dúvida de que o apóstolo pretendia repreender os coríntios de forma indireta, confrontando-os com uma situação completamente diversa daquela propriamente deles, para que pudesse aperceber-se de seus próprios vícios, constatando-se com os que viam. Paulo queria o quê, segundo Calvino? Abrir os olhos da comunidade de Corinto, para que eles pudessem ver, se verem, como é que eles estavam agindo e aí se libertarem daqueles vícios que eles estavam vivendo automaticamente dentro da comunidade cristã. Será que dentro da nossa comunidade cristã também não tem pessoas com alguns vícios que precisam ser libertados? Pessoas que precisam, através da luz do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo, enxergar onde é que eles precisam ser mudados? Né? Com certeza, né, irmãos? Nós somos pessoas imperfeitas e é somente Deus mesmo para nos modificar. Então, a primeira característica do amor é a paciência. O termo paciência, macrotumen, em grego, descreve a paciência como as pessoas e não com as circunstâncias. O João Crisóstomo diz que essa palavra indica uma pessoa que pode se vingar do outro, mas não utiliza esse tipo de conduta. É sinônimo do indivíduo que é lento para a irritação e faz referência à paciência de Deus para tratar com as pessoas. Barclay diz que ao tratar com os homens, por mais recalcitrantes, desumanos e felinos que sejam, devemos exercer a mesma paciência que Deus tem para conosco. Deus pode se vingar de nós, mas Deus não se vinga. Ele tem o quê? Misericórdia. Aquilo que Deus poderia, aquilo que nós merecemos e que Deus não nos
dar, né? Uma punição pela nossa desobediência, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, pela nossa infidelidade muitas vezes, né? Mas Deus nos ama do jeito que nós somos. Então, esperar, ter paciência de esperar, requer paciência. Deus não demora, Ele capricha. Então, esperar, olha lá o amor, requer paciência, porque Deus não demora, Ele capricha. Então, nós temos que ter a mesma paciência que Deus tem para conosco. A segunda característica, a bondade do amor. Para Orígenes, dizer que o amor é bondoso é pensar que é doce para todos. Neste sentido, a bondade tem relação com o próprio Cristo, sua graça e sua misericórdia na tratabilidade com os pecadores, da forma como Ele trata conosco, com bondade. É uma característica do amor, ágape, amor de Deus. Olha aí, uma criança ensinando a outra, lendo a Bíblia juntos, o maior carinho. Você vê que aí há o quê? Há amor. E esse é um amor que gera o quê? Bondade. Né? Quer ver o outro bem, quer ver o outro crescer, quer ver o outro instruído. Esse é o amor, uma das características do amor que Paulo manda para a igreja de Corinto. Terceira característica, a liberalidade do amor. A tradução da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, diz assim: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Mas na linguagem de hoje, lê-se o seguinte: quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. O amor não deseja o que é dos outros, ou seja, não tem inveja das posses, qualidades ou habilidades que não possui. Então, o verdadeiro amor, ele é liberal, ele aceita as pessoas como elas são e torce para que elas continuem sendo como elas são, mesmo elas tendo características que ele jamais vai ter. Ele não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quanto mais características a pessoa tiver, mais ele torce para que ela tenha, mais ele libera amor para aquela pessoa. O termo orgulhoso ou ufanoso faz referência à insolência e lembra alguém que é arrogante por sua autoconfiança. Calvino diz que o fato do amor ter essa qualidade denota um freio para manter o homem sob controle. Porque o homem, meus irmãos, nós sabemos que tem todos esses defeitos. É orgulhoso, é invejoso, é insolente, é autoconfiante, é arrogante. Mas Deus conhece as pessoas. Deus sabe que as pessoas são assim. Pelo menos uma dessas características a gente deve ter. Se nós formos nos olhar direito, nos compararmos com Jesus, nós vamos descobrir, né? Mas é esse amor que Deus cobra, esse amor que Deus tem por nós, é um freio, né? Para nos manter sob controle, para não deixar que vamos dizer, que esses adjetivos ruins apaguem os adjetivos bons que nós temos também. Então, freio. Então, o amor, ele tem esse poder. O amor de Deus por nós, o amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos, que nós só temos porque o Espírito Santo de Deus age em nós, é que nos controla. Não nos deixa ficar pessoas desagradáveis aos olhos de Deus, inaceitáveis por Deus, né? Portanto, o amor promove a humildade no coração do crente. Essas qualidades do amor podem muito bem se encaixar no contexto de divisões da igreja de Corinto, no que diz respeito à igreja dividida por seus líderes ou mesmo por seus dons espirituais. Então, irmãos,
Nós sabemos que a igreja de Corinto estava passando por esse período difícil. A igreja estava dividida em liderança. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros de Jesus. Vamos dizer assim, né? Porque a igreja toda, ela tem que ser de quem? De Jesus, o único e verdadeiro líder. Né? Mas a igreja ainda estava dividida. Tinha lá os sábios, os conhecedores, que eram os gnósticos, puxando o povo para um lado. Então a igreja estava muito dividida. Tinha pessoas com condutas erradas dentro da igreja, os irmãos permitiam, porque não sabiam como agir diante daquela situação. Então a igreja de Corinto realmente estava precisando ser exortada, passar por uma transformação. Os dons espirituais traziam o quê? Vaidade para as pessoas. Elas não compreendiam que aquele que falava em língua, aquele que interpretava as línguas, aquele que tinha o dom de cura, aquele que tinha o dom do conhecimento, nada mais eram do que usados pelo Espírito Santo de Deus, que a glória não era pessoal, a glória era para Deus. Então ele pegava a glória para si mesmo, se achavam melhores, se achavam superiores, achavam que era mais crente do que os outros, vamos dizer assim, que eram mais agradáveis aos olhos de Deus do que os outros. Sabíamos que lá tinha problema na hora da santa de celebrar a ceia. Os mais ricos com mais posses traziam comidas melhores, comiam entre eles, ou deixavam para os pobres que não tinham o que comer, ou para aqueles que levavam uma coisa mais simples. Então, a igreja realmente estava passando por uma dificuldade muito grande e Paulo, através dessa carta, quis o quê? Reparar todos esses danos. Se nós olharmos para a nossa igreja hoje, também vamos ter falhas. Não somos perfeitos. Perfeito só foi Jesus. Então, através dessa carta, através do amor que Paulo nos ensina a ter, através dos dons do Espírito Santo, que através do amor fazem com que o corpo de Cristo seja edificado. É isso que nós temos que buscar, lendo, meditando, estudando essa carta, irmãos. Porque por isso que Deus a preservou para nós. Olha aí, nós temos Jesus, né, não julgando, socorrendo, tendo amor pelas pessoas as quais ele cruzava o caminho. Por mais pecador que fosse a pessoa, Jesus tinha compaixão. E essa compaixão gerava nele o quê? Amor pelas pessoas. Ele fazia algo em prol, ele queria aliviar o sofrimento, ele queria ajudar, ele queria salvar essas pessoas perdidas, desamparadas, julgadas, né, às margens da sociedade da época. Né? Foi para esses, que não são diferentes de nós também somos grandes pecadores, né, que Jesus veio. É para essas pessoas que Jesus morreu. E são essas as pessoas que Jesus vai voltar e buscar. São essas pessoas que vão ver a glória maravilhosa de Jesus quando ele voltar. Amém? Nós somos um delas. Eu sou um deles, você é um deles. Né? Glória a Deus por isso. Né? Outra característica do amor, lá em 1 Coríntios 13:5, na parte A, temos que o amor não é grosseiro, na linguagem de hoje. Termo que se encaixa melhor para a tradução. O amor não é grosseiro. Calvino diz que o amor sempre observa a moderação e a conveniência. Lá em 13:5b lemos: o amor não procura os seus próprios interesses, ou o amor não é egoísta. Barclay tem uma interessante observação a fazer sobre esse termo. Em última análise, há no mundo dois tipos de pessoas. As que estão continuamente pensando em seus direitos e as que estão continuamente pensando em seus deveres. Aqueles que sempre insistem em seus privilégios e aqueles que sempre lembram suas responsabilidades. Esses são os dois tipos de pessoas que nós temos hoje no mundo. Né? Calvino comenta que faz parte da nossa natureza buscar apenas o que nos interessa e que somos portadores de uma tendência natural de amarmos e cuidarmos de nós mesmos, quer dizer, egoístas. E acrescenta que o amor é o único antídoto que cura essa tendência tão pervertida. Eu
só vou fazer alguma coisa pelo meu irmão se eu tiver algum interesse em ter algo de volta. Ou se aquilo for bom para mim. Ou se eu sentir prazer em fazer aquilo, porque eu sou egocêntrico, eu gosto mais de mim, eu sou o centro do universo, eu sou poderoso, eu sou isso aqui. É isso que o amor vem e anula. O amor vem e modifica. Esse tipo de doença, irmãos, o egocentrismo, essa natureza de eu sou, eu sou. O único eu sou que a gente conhece é Deus. Nós estamos em toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela aos olhos dos outros inferior ou superior, enquanto Deus permitir. Somos meros mordomos de tudo que Deus nos permite ter e ser aqui no reino terreno, né? Porque o reino de Deus já começa aqui, mas é o reino terreno. Nós vamos herdar o reino espiritual. Então, o amor é o único remédio, é o único antídoto que cura essa tendência que nós temos de sermos egocêntricos, narcisistas. Eu só olho para mim. Se é bom para mim, é para mim. Se não é bom para mim, é azar do irmão. Não é? Então, somente o amor cura isso. O amor não se ira facilmente. O amor cristão nunca se exaspera com as pessoas. O Barclay lembra que a exasperação é sempre um signo da derrota. Quando perdemos a calma, perdemos tudo. Se nós não fizermos tudo com calma, vamos ficar exasperados, tocando os pés pelas mãos, vai dar errado. Não vai funcionar. Vai dar ruim, como dizem os brasileiros, né? Quando nós perdemos a calma, nós perdemos tudo. Então, diante de toda e qualquer situação que nós estivermos passando, nós temos que ser calmos, pacientes. Não podemos nos irar facilmente, porque é uma das características do amor de Deus, do amor ágape que Deus tem por nós, que nós temos que ter pelos nossos irmãos. Amém, irmãos? Lá em Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amor é que une perfeitamente as pessoas, que nos une também a Deus. O amor não guarda mágoas. A palavra guardar lembra a marcação de um item num livro maior para não ser esquecido. A ideia de Paulo é que o crente que ama não pode ser um guardador de mágoas. O amor é a verdadeira fonte do perdão e do esquecimento. Esquecimento, mas não tem amnésia, a gente costuma falar assim, não é? Mas o verdadeiro amor, irmãos, quando ele libera perdão, ele imediatamente gera o esquecimento. Não tem mágoas. Você olha para a pessoa, você não lembra mais que ela o magoou algum dia, que ela fez mal contra a sua pessoa alguma vez, né? O Barclay lembra que uma das grandes artes da vida é aprender a esquecer. Mas esquecer o quê? Esquecer as coisas ruins que nos trazem mágoas. E mágoas é sofrimento. Mágoas é causa de muitas doenças, enfermidade, depressão, angústia. E Deus não quer isso para nós. Então o amor tem essa característica. Ele nos faz esquecer, ele nos faz liberar perdão e esquecer que fomos magoados um dia por alguém. As disputas na igreja, no casamento, na vida pessoal, etc., são reflexo de mágoas e problemas mal resolvidos. Um casal que convive igual a Dona Odete e seu Dalto, lá 50 e tantos anos juntos. Muitas vezes, um já magoou o outro, com certeza. Mas já pensou se eles fossem juntando essas mágoas? Não estariam juntos mais. Né? E se estivessem juntos também, estariam juntos magoados. Um não estaria cuidando do outro, estariam em brigas, em confusão, em contendas, infelizes. Não é?
A mesma coisa acontece conosco na igreja. Nós ficamos anos membros de uma igreja. Nós fomos para uma igreja com o objetivo de quê? De formar o corpo de Cristo ali e ficarmos até Jesus voltar. Ou Ele nos levar, ou Ele nos chamar. Amém? Porque aí eu saio, outra pessoa vem no meu lugar para continuar formando o corpo de Cristo. Deus leva um e manda outros. Não é? Então nós não entramos, não vamos para uma igreja, não escolhemos uma igreja, uma comunidade de fé. Eu não gosto do meu irmão, vou trocar. A menos que eu não goste da doutrina, do que é ensinado na igreja. Né? Mas se a palavra de Deus é ensinada conforme está na Bíblia, é ali que eu tenho que crescer. É ali que eu tenho que servir. Amém, irmãos? O perdão e o esquecimento são o melhor caminho para a saúde pessoal e dos grupos. Então, o perdão e o esquecimento. Então, o amor, ele não guarda mágoas. Quem tem amor, ágape, em seu coração, colocado aí pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, habita em mim, habita em você, libera perdão e automaticamente esquece. Ele não sofre, não gera sofrimento. Ele não guarda mágoas. Olha só que lindinho, ó. Irmãos brigam, um toma o brinquedo do outro, um até, às vezes é grosso, até bate um no outro, porque criança não sabe o que faz. Mas 2 minutinhos depois, o amor de irmãos, o amor ágape, o amor verdadeiro, que está lá em 1 Coríntios 13, faz com que eles se abracem e esqueçam o que aconteceu. E vão seguindo a vida, vão ser irmãos a vida inteira, vão caminhar a vida toda juntos e sem mágoas. Quem vem de família grande, quem teve muitos irmãos, como eu, graças a Deus tive o privilégio de ter, nós sabemos como que é a vida de irmãos. Aquele tanto de irmãos na mesma casa, orientado por um pai, por uma mãe, tem ciúmes, tem briga, tem confusão, mas o amor permanece, o amor unifica, o amor faz com que todos cresçam cada vez mais amando o outro. Quem quer perder o irmão? Ninguém. Não é isso? Glória a Deus por isso. Esse é o verdadeiro amor de Deus em nós. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Na lição, na linguagem de hoje, nós lemos assim: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O verdadeiro amor é aquele que vibra com o sucesso do outro, com o acerto do outro. O amor só tem prazer naquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, fonte de todas as coisas corretas. Injustiça lembra na Bíblia a desobediência à justa lei de Deus. Nós vimos lá atrás a irmãzinha mais velha ensinando a irmãzinha mais nova a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Nós vimos a carinha de satisfação dela, nós vimos a alegria, o amor que ela estava sentindo em ver a outra aprender o que é correto, o que é ensinado na palavra de Deus, a justiça, a verdade. Amém, irmãos? A verdade é para a Bíblia um caminho de fé e de obediência aos mandamentos divinos. No Novo Testamento, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, que em sua vida e ministério foi o homem que cumpriu plenamente a justiça divina. Portanto, é da natureza do amor fazer aquilo que é correto e se alegrar com isso. Então, que o nosso coração tenha também esse amor, seja repleto desse amor, que vibra pela justiça, pela verdade, pelas coisas corretas, pela obediência à palavra de Deus, tanto conosco, com a nossa família, como com toda a nossa comunidade de fé. Que isso nos alegre, irmãos, porque se isso acontece, é porque o Espírito Santo de Deus é tremendo em nós. Ele está agindo em nós, Ele está nos orientando, está nos mostrando a verdadeira felicidade, que é ser feliz com
Jesus. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Na linguagem de hoje, traduz de maneira bem interpretativa este versículo. Diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Barclay lembra que o fato do amor sofrer tudo refere-se ao amor que havia no coração de Jesus, capaz de suportar os insultos, as injúrias e as desilusões. Né? Que esse amor que Jesus tinha, que tudo sofria, também seja o amor que nós sentimos. Nós estamos passando por esse período aqui na Terra. Nós estamos caminhando em direção da cruz. Nós estamos caminhando para a vida eterna com Deus. Vamos passar por dificuldades, vamos ter desilusões, vamos ter insultos, vamos sofrer injúrias, vamos ter dores, sofrimentos. Mas se nós temos o amor ágape, o amor de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus cheio do amor, nos orientando, nós vamos suportar tudo. Vamos passar dando glória a Deus, glorificando a Deus. Amém, irmãos? O amor que crê em tudo é o amor que confia na palavra de Deus, em suas promessas e sempre vê o melhor a respeito dos outros. O amor que tudo espera é aquele que aguarda o milagre de Deus para as pessoas e para si mesmo. Espera sempre as melhores coisas e nunca as piores. O texto de Hebreus 11, que a gente decora, né? Diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos porque nós temos sonhos. Nós temos sonhos porque nós temos um Deus maravilhoso que realiza os nossos sonhos conforme o propósito dele para a nossa vida. Amém? Por isso que nós temos fé. Sendo assim, quem ama tem esperança em Deus para caminhar. Não fica estagnado, caminha. Não para no mesmo lugar, não fica na área de conforto, caminha. Para fechar essas qualidades, Paulo fala que o amor tudo suporta. A palavra para suportar aqui é a mesma que é traduzida por paciência ou perseverança, em Tiago 1,4. Não é, irmãos, eu amar uma pessoa, vamos falar de relacionamento eros, de amor eros, carnal, né? Eu amar uma pessoa com amor eros e essa pessoa me humilhar, me agredir, e eu vou suportar isso? Não, nós não estamos falando desse tipo de amor. Nós estamos falando do amor ágape, um amor que é muito superior, um amor que gera, ele que comanda esses outros amores, certo? Então, o suportar aqui é ter paciência, é ter perseverança de que as coisas vão melhorar, porque Deus está no controle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Então, esse é o amor. É isso que o amor suporta. Né? Esperar com paciência, passar por todo e qualquer vale, sabendo que a vitória é certa. E é no vale que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós deixamos de ser meninos. É no vale que nós temos um encontro, uma comunhão mais íntima com o nosso grande e maravilhoso Deus. Então, esta palavra é a coragem de uma pessoa que vai à guerra. O amor promove no crente uma verdadeira transformação, pois aquele que persevera ou resiste aos problemas, não o faz passivamente, mas com decidida vontade. Amém? Então, vamos relembrar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque esse amor vem de Jesus Cristo.
vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O segundo tópico fala sobre a superioridade do amor sobre os demais dons. Olha aí, o bom samaritano. Todos os outros que passaram por esse homem conheciam a Deus. Tinha algumas características do amor de Deus sobre ele. Né? Um tinha o dom da sabedoria, o outro tinha outro tipo de dom, o outro tinha o dom de língua, o outro tinha... Mas esse que parou, socorreu, levou, colocou numa pensão, pagou as despesas dele, que desejou que ele ficasse bem, que falou, olha, cuidem dele com o melhor que vocês tiverem. Está aqui o dinheiro, se precisar eu mando mais. Aquele que cuidou das feridas. Esse é o verdadeiro amor. O amor ágape, o amor que Deus quer que nós tenhamos. Um amor misericordioso, que vê e que tem compaixão pelo próximo. Quer ver o bem do próximo, quer ver o próximo tão bem quanto a si mesmo. Então, lá em 1 Coríntios, a segunda parte que fala dessa superioridade do amor, a segunda parte do texto que nós lemos, que é 1 Coríntios 13, versículos de 8 a 13. Diz e tal, vamos ler de novo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, quando Jesus voltar, nós veremos o quê? Face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido inteiramente por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, desses três, o maior é o amor. Aquele amor que o bom samaritano teve por aquele viajante. Roubado, espancado, desiludido, atirado ali a ermo para morrer. Então, esse é o amor que Paulo fala nessa carta. Então, o amor é o dom do Espírito que permanecerá na manifestação de Jesus Cristo. Para Paulo, o amor é a personificação do próprio Espírito. O ágape não termina, o que lhe dá uma qualidade divina. Os escritos de João seguem o mesmo critério ao afirmar que Deus é amor e que este amor está encarnado em Jesus e seu relacionamento com a humanidade. Deus entrega sua vida por nós e, como igreja, entregamos a nossa vida pelo próximo, seguindo os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, principalmente o exemplo de Jesus. Então, Deus entrega a sua vida por nós e, como igreja, entregamos a nossa vida pelo próximo. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em 1 João, também 3,16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Para Paulo, o amor de Jesus se manifesta no Espírito à comunidade cristã. A profecia, as línguas, que é o glossai, em grego, e o conhecimento, que é gnosis, desaparecerão. Quando chegar o que é perfeito, que é quem? É Jesus, O perfeito tem como pano de fundo a consumação, a meta-objetivo da igreja, que é a plena manifestação de Jesus Cristo.
Esta meta-perfeição é a revelação do amor Espírito. Antes da manifestação de Jesus Cristo, o conhecimento e a profecia ajudam nossa imperfeição. Calvino diz, mas a intenção do apóstolo, quer dizer, Paulo, é mostrar que o fato de recebermos conhecimento e profecia é precisamente uma prova de que somos o quê? Imperfeitos. Então nós não precisávamos receber esses dons do Espírito Santo. Portanto, em parte significa que ainda não fomos aperfeiçoados. Estamos, irmãos, caminhando, santificando, sendo aperfeiçoados dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Então, este é o amor. Jesus, o sacrifício vicário dele, foi por amor, verdadeiro amor, o amor ágape. Em certo sentido, Paulo está refreando os gnósticos que acreditavam poder chegar a um conhecimento pleno através da descoberta de mistérios que estão ocultos no universo. Seita, né, irmão? Porque nós sabemos que o que Deus quer nos revelar, todo o conhecimento que Deus quer que tenhamos sobre sua pessoa, está na Bíblia. Não adianta querer procurar, especular em outras áreas, porque está na Bíblia. Nós conhecemos a Deus através do estudo da sua palavra, através da Bíblia e do que nos é revelado através dela pelo Espírito Santo. O que Deus não quer nos revelar não nos será revelado. Onde a Bíblia cala, nós também nos calamos. O que Deus não nos revelar na Bíblia, Deus vai nos revelar quando nós estivermos na presença dele, face a face. Amém? Todos creem nisso? Glória a Deus por isso, né? Então, Paulo utiliza uma parábola para corroborar seu pensamento sobre a permanência do amor. Há uma evolução na revelação divina. O menino pensa como menino, mas quando cresce, abandona as coisas de menino para se tornar um adulto. O tempo da igreja ainda é limitado, quer dizer, tempo de menino, até que Jesus se manifeste e traga o tempo pleno de adulto. Sendo assim, é possível afirmar que no pensamento paulino não é possível conhecer mais do que já fora revelado em Jesus Cristo. Quando, porém, chegar a consumação do reino de Deus, o cristão verá face a face e terá um super conhecimento, um conhecimento pleno, como já é super conhecido pelo Espírito Santo. Lá na linguagem de hoje traduz melhor, diz assim: mas depois conhecerei plenamente. O termo superconhecimento serve para contrastar o conhecimento, quer dizer, a gnoses dos coríntios, que os fazem arrogantes, está lá em 8.1, mas que, contrastado com o superconhecimento do Espírito Santo, é limitado e transitório. O verdadeiro e pleno conhecimento é aquele que o Espírito Santo dará, não por causa dos ritos místicos e arrebatamentos, mas por causa do amor cristão vivido na comunidade cristã e manifesto na vinda de Jesus. Paulo reforça tal entendimento dizendo que agora vemos em espelho, ou seja, em forma de enigma. O conhecimento recebido é parcial e não pleno. Ninguém, nem o sábio, nem o profeta, nem o místico que fala em outra língua, pode conhecer a profundidade dos mistérios divinos. Para Paulo, permanecem a fé, o amor e a esperança. Mas as línguas, nem as profecias permanecem. Tudo passa, tudo cessa. Ao contrário, o que permanece de mais salutar na vida da igreja é a fé, que gera confiança e obediência, a esperança, que é o fundamento na vinda de Jesus Cristo, e o amor, que é o ápice do relacionamento, quer dizer, comunhão entre a igreja e o Espírito Santo.
Mas na plena manifestação de Jesus Cristo, o amor permanecerá para sempre. Tudo passa, mas o amor não acaba. O amor permanecerá para sempre. E para concluirmos, irmãos, eu só quero lembrar que é importante observar que o amor cristão é o sólido fundamento de uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé sem amor, a ágape, ela não permanece. Certamente, o remédio para todas as divisões está na prática do amor na vida cristã diária. Isso que Paulo quer para a igreja de Corinto. É isso que Paulo deixou claro que Deus quer para a nossa igreja também. Também um entendimento adequado sobre os dons espirituais e sua aplicação nos ministérios, como ferramentas para a edificação da igreja, está no entendimento do amor como a base de sua aplicação prática. Amor tem que ser praticado. Né? Amor não pode só ficar, né? Ele tem que sair, ele tem que ser distribuído. O amor também está no centro da revelação de Deus. As profecias, as línguas, o conhecimento cessarão. Se você valoriza muito isso dentro da sua igreja, saiba que não é o irmãozinho que tem poder, é o Espírito Santo. Se ele está manifestando um desses dons dentro da sua igreja, é porque a sua igreja está precisando ser edificada através destes dons, mas vai passar. Ninguém detém para si próprio esses dons eternamente, mas o amor sim. O amor, o Espírito Santo derrama em nossos corações e ele não acaba. Deus não nos dá a conhecer mais do que podemos suportar, pois ainda somos o quê? Meninos na fé. Na plena revelação de Jesus Cristo, não haverá mais mistérios a serem conhecidos, pois Deus será tudo em todos. Glória a Deus, maravilha. Lá em 1 Coríntios 15, 28 diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o cristão não verá como um enigma parcialmente, mas verá Deus como face a face e terá um super conhecimento, ou seja, o conhecimento pleno e perfeito que almeja seu coração. O Dr. Russell Shedd, no curso que ele veio ministrar para a gente aqui em Brasília uma vez, um pastor fez uma pergunta e falou: irmão, não se preocupa com isso não. Coisas que a Bíblia não responde, nós vamos ter pleno conhecimento, nós vamos ter respostas quando nós chegarmos na presença de Deus. Porque Deus é tudo. Quando nós chegarmos na presença de Deus, todo enigma, todo mistério será desvendado. Nós vamos compreender por que um é assim, porque o outro era assim, por que a coisa era feita de um jeito, por que para mim era de um jeito, para o irmão era para o outro. Né? E nós vamos compreender, porque os propósitos de Deus são perfeitos. Amém, irmãos? Então, neste mundo de tribulações, conflitos e problemas, Paulo ensina que, através da prática do amor, a igreja espera a plena manifestação de Jesus. O amor é o alimento para a alma cansada, magoada e soberba. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que esse amor maravilhoso de Deus por nós e que Deus quer que nós tenhamos pelas pessoas com as quais nós convivemos, porque Ele coloca em nosso caminho, para nós demonstrarmos amor, para nós mostrarmos, através das nossas atitudes, o grande amor que Deus tem pela humanidade. Amém? Lembre-se, Deus te ama, Deus ama seu irmão, e Deus quer que todos nós sejamos felizes com o amor que o Espírito Santo de Deus transborda em nossos corações. Tenham um domingo abençoado e que nós possamos nos encontrar à noite para o nosso culto de adoração ao nosso Deus.